Olá, boa noite. Muito boa noite. Mudei o cenário de novo. Vamos adaptando, melhorando. Arrumei meus livros ali. Estavam meio escondidos, porque agora, para eles ficar gritando na minha cara, venha me ler, venha me ler. Bom, estou aqui, minhas coisinhas arrumadas. E vamos para o tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? Recebi uma pergunta e fiquei muito feliz. Então vamos lá, né? Qual o tema? Quanto tempo que demora, né? Que eu demoro para engravidar depois que eu paro a pílula? Muito legal, muito boa essa pergunta. E temos bastante coisa para conversar. Então vamos lá. Primeiro, que claro que depende, né? Depende de uma série de coisas. Primeiro, qual o tipo da pílula, qual a idade, né, da mulher, quantos anos ela tem, se ela, enfim, é nova, mas nova há mais tempo, tudo isso. Mas, primeiro aqui um resumo, o que a pílula faz em primeiro lugar? Né? Qualquer contraceptivo hormonal, a função primeira dele, né, a primeira intenção dele é inibir a ovulação. Então, a mulher ingere ali ou estrógeno ou a progesterona artificial na pílula, enfim, todos os hormonais. Tem alguns só de progesterona e outras só que é combinada, né? Estrógeno e progesterona artificial. Tem um nome diferente, que né, não gravei esses nomes ainda, um nome diferente, mas enfim, elas, conforme a mulher vai ingerindo essas quantidade de hormônio ali, né, dia a dia, ou até no DIU, ou no implante, ou injeção que seja, que já fica ali na corrente sanguínea, o que o corpo entende? Que não precisa iniciar um novo ciclo, porque aquele ciclo ainda não encerrou. Então, qual que é a ideia? Conforme a mulher vai ingerindo o comprimido ali dia a dia, né, ou que já esteja na corrente sanguínea, esse hormônio está sempre ali, ele não cai, né? Porque o que acontece no ciclo menstrual? Essa produção de hormônios, ela atinge um pico, né? A mulher ovula, depois da ovulação, esses hormônios caem, né? E aí, o que acontece? A mulher menstrua. Por quê? Teve uma ovulação e não teve uma gravidez. Qual que é a resposta? A menstruação. Quando a mulher está sempre ingerindo aqueles hormônios artificiais, o corpo entende que não está na hora de iniciar um novo ciclo. Então, o cérebro entende que ainda não terminou aquele ciclo. É meio que assim, o cérebro meio que entende que a mulher está grávida, sabe? Por quê? Não precisa iniciar um ciclo novo. Por isso que a mulher não ovula, a grande maioria das vezes, né? Então, esse é o princípio básico ali da pílula. O que a pílula precisaria ter para inibir a ovulação 100% das vezes? A carga hormonal ser muito alta. Só que isso, né, causava, lá no começo da fabricação das pílulas, a carga hormonal era muito alta. Isso dava muito efeito colateral. Inclusive, algumas mulheres morreram de AVC, enfim. Por quê, né? Eu não vou entrar nesse assunto, pois todo mundo que me acompanha aqui já sabe que por que eu não gosto nem um pouco da pílula anticoncepcional, não só eu, né, como muita gente que já entendeu o que é que ela faz, porque a fertilidade da mulher não é uma doença, né, pra precisar parar o ciclo desse jeito. Ou seja, né, então a mulher fica ali, vamos supor, 10 anos tomando aquela pílula aí, dia a dia, todo dia, dá uma pausa, só que essa pausa é só aí tem aquele sangramento, muitas mulheres têm, né, que é aquela pílula que ela tem uma semana ali de pausa pra dar uma ilusão de ciclo menstrual, ela tem aquele sangramento que não é o mesmo sangramento menstrual, aliás, não é nem menstruação, é um sangramento de privação da pílula, dos hormônios da pílula, mas ainda assim não é suficiente para iniciar um novo ciclo, porque a mulher tem que tomar de novo, e quando ela toma de novo, o corpo entende que ela não precisa produzir os hormônios necessários para a ovulação. Então, pronto. Isso é, né, um resumo ali do que a pílula faz. Tem outros efeitos, né? Tem o efeito abortivo, né? Hoje não é o tema. Então, vamos lá. Então, pronto. Aí a mulher decide parar, né? Então, não quero mais tomar a pílula porque eu quero engravidar. Então, né, o casal ali decidiu
parar a pílula. Inclusive é a minha história, né? Eu, né, decidi parar a pílula já pensando, vou parar porque aí um dia, né, eu vou engravidar, sem ter um plano imediato. Bom, mas o que acontece? A pílula que a gente ingere ali dia a dia, ela tem uma carga então menor de hormônio. Tanto é que se a mulher esquece um dia ou atrasa, né, o horário de tomar, pode engravidar, né? Porque o cérebro pode entender que, opa, eu preciso ovular, né? Teve ali uma suspensão da medicação, né, dos hormônios, caiu, dá o start no cérebro, a mulher pode ovular, por isso que ela engravida. Bom, essa carga de hormônio é pequena, né, relativamente pequena, ou seja, assim que a mulher para de tomar, o efeito dela no ciclo realmente já encerra. E aí, ela pode já engravidar no mês seguinte, 15 dias depois, porque se ela ovular, tiver relação, a gravidez pode acontecer. Então, não tem um prazo certo. Mas pronto, essa pílula que a gente toma dia a dia, né? Que a mulher toma ali dia a dia, a tendência do ciclo voltar mais rápido. Tive uma usuária, postei alguns dias atrás, que ela parou num mês, teve ali um sangramento, no mês seguinte ela ovulou. Isso é muito bom, né? Quer dizer que os efeitos que a pílula causou ali no eixo hormonal do ciclo não voltou rápido, né? Então, teve uma resposta rápida do corpo. O que ajuda? A idade, quanto mais nova a mulher for, é melhor. O estilo de vida, se ela já tem uma alimentação saudável, enfim, ela não tem ali nenhuma doença grave, não tem uma doença genética, isso vai ajudar ela a ser mais fértil, né? Então, a pílula ali do dia a dia, a tendência é o ciclo voltar ali até mais ou menos uns 3 meses. Quais são os outros, né, diferentes um pouco? O DIU hormonal, ele está lá, né, ele é introduzido lá no útero, que além de todos os efeitos contraceptivos hormonais, ele ainda tem o efeito de inflamar o endométrio. Então, o DIU ainda é o pior de todos, porque ele tem esse efeito a mais. Justamente para que, se acontecer uma ovulação acontecer uma fecundação, esse bebezinho não consegue se implantar ali porque tem um pedaço de plástico lá no útero da mulher inflamando o útero e ele não consegue se implantar. Pronto. Mesma coisa, assim que retira o DIU, né, assim que a mulher retira o DIU, o ciclo pode dar o start também, o cérebro entender que já está na hora de ovular e começar o processo ali do funcionamento. Só que esses dispositivos, né, eles bagunçam o eixo hormonal, porque o que é o eixo hormonal? O cérebro avisa os ovários que está na hora de ovular. Só que isso tem uma influência externa ali. E aí, de novo, cada organismo vai responder de um jeito. Tem mulheres que relatam, isso tem algumas páginas aqui, né, no próprio Instagram, umas páginas que as mulheres relatam, assim, efeitos colaterais terríveis. Eu compartilho direto o vídeo do Dr. Felipe, alguma postagem dele, de mulheres que vão lá no Instagram deles e se queixam de, assim, efeitos colaterais terríveis. Teve uma postagem recente dele falando do Implanon. Implanon, então, aquele chip, né, que inclusive tem um tal do chip da beleza, porque diz que reduz espinhas e tal. Só que qual é o custo disso, né? E aí, esse Implanon também é um chip que geralmente fica ali 2, 3 anos no corpo da mulher. A mesma coisa, ele bagunça o eixo hormonal. A hora que a mulher tira, a tendência, né, o certo seria já imediatamente o ciclo voltar, mas não é assim. Por quê? Cada organismo é único. E aí, em cada pessoa, isso vai responder de uma forma. Então, mulheres que postaram lá, responderam na postagem do Dr. Felipe, falando que a mulher não conseguia dormir. Teve uma mulher que falou, a partir do momento que eu coloquei, eu não consegui dormir. Foram 2 meses que ela não dormiu. Aí o pior, né? Ela foi na médica falar isso, aí a médica mandou ela procurar um psiquiatra para tomar um remédio para dormir. O que ela fez? Ela associou, foi depois que eu coloquei o Implanon, né, o chip, e aí ela tirou e pronto, passou o problema. Ou seja, tem mulheres que têm efeitos colaterais terríveis, já tem outras que não. Né, tem algumas pessoas que eu conheço que... eu sempre pergunto, né? Você tem alguma coisa, você tem
alguma dor de cabeça sem explicação. A pessoa, não, eu não tenho absolutamente nada. Pronto. Tem algumas pessoas que realmente não tem nenhum efeito colateral. Mas o uso daquele contraceptivo causou no organismo dela? Então, isso a gente não consegue saber qual vai ser a resposta do corpo da mulher quando retira qualquer um desses hormonais. Um outro efeito da pílula para impedir dispositivo de funcionamento da pílula para impedir uma gravidez é alterar o muco cervical. Então, ela age na cervix, que é onde produz o muco, que eu ensino as mulheres a observar. A cervix, então, não consegue produzir um muco, que é o muco da fertilidade, ali, um muco que deixa a mulher mais lubrificada, molhada, tudo isso que facilita a entrada dos espermatozoides. E esse muco, então, fica mais denso, mais seco. Então, tem mulheres que relatam que elas têm muita dor na relação. Por quê? Ela tá seca, não tem lubrificação natural. Então, tem mulheres que depois que param de usar a pílula, depois que retiram, então, o chip, o DIU, que seja, ela fica ali seca por muito tempo. Ou não tem uma sensação de maior fertilidade. Por quê? A cervix pode ter sido afetada, pode demorar um pouco mais, alguns meses ali para voltar ao normal. Então, como que a gente sabe, né? Como que não dá para prever quanto tempo, né? Nós só conseguimos saber observando depois de parar de usar, né? Pronto, falei os principais, né? A pílula, então, o DIU, o implante, são basicamente mais ou menos a mesma ideia. Tirou, parou de usar, ali alguns meses, até uns 6 meses é o esperado que o ciclo volte ao funcionamento dele normal. O que é o funcionamento normal? Identificar todas as fases. Ter os dias de menstruação ali, um sangue vermelho vivo, um sangue bonito, né? Não ter muitos dias de borra, aquela borrinha lá, tanto no início da menstruação quanto no final. Muitos dias, mais de 2 dias de borra ali não é normal, é um sinal de algum descontrole, desajuste hormonal. O certo o sangramento começar já sangue vivo mesmo, e terminar sangue vivo, né? O certo, né? O mais natural seria isso. Até um dia ali de borra, né? Tudo bem. Aí, o outro, qual é a injeção? A injeção é uma das piores contraceptivos hormonais para o retorno do ciclo. Há casos de mulheres que relatam que só conseguiram perceber a ovulação mais de 1 ano depois, né, de parar de usar a injeção, principalmente aquela injeção trimestral. Tem as injeções mensais, tem a trimestral e tem uma que isso é uma vez por ano. Mas essas injeções são as que mais o ciclo demora mais para retornar depois de parar o uso, né? Inclusive tem uma usuária que está aqui, eu acho, que eu estou acompanhando ela utilizava essa injeção trimestral e nós estamos acompanhando. Foi quase 3 meses para aparecer um sangramento muito pequenininho no ciclo dela, mas pronto, estamos acompanhando, seguindo as regras, né? O casal que não quer engravidar agora pode perfeitamente viver muito bem aí até o ciclo retornar. E aí, se um dia eles decidirem engravidar, ela já sabe como que o ciclo dela está funcionando. Pronto, o último a falar é o DIU de cobre. O DIU de cobre ou o prata ali, eles não têm hormônio. Então, via de regra, a hora que a mulher tira, aliás, ela não deixa de ter ciclo, inclusive, né? Então, é um dos piores para causar abortos, inclusive. Por quê? A função dele ali é inflamar o útero. E o cobre, né? Eles dizem que o cobre ele tem uns íons ali que matam os espermatozoides. Só que não matam 100%. Diz que a taxa ali de sobrevivência é de 1%, né? Que eles conseguem matar 99% dos espermatozoides. Só que uma ejaculação tem mais de 300 milhões. Então, 1%, se eu não tiver errado aí, uns 30 mil, ou 3 mil ou 30 mil, não sei.
já é suficiente, porque só precisa de um espermatozoide para fecundar um óvulo. Então, depois se acontece uma fecundação, esse bebezinho não consegue se implantar porque tem um pedaço de ferro enfiado lá na mulher, que é o DIU de cobre. Então, a partir do momento que retira, então, o DIU, o ciclo já está ali em funcionamento, a mulher já consegue identificar e pronto, já engravidar, né, mais rapidamente. Qual é o que eu quero chamar a atenção aqui nesse momento? O melhor a fazer, são duas coisas a fazer a partir do momento que a mulher decide parar a pílula. Primeira delas, procurar uma consulta médica, porque ela vai medir então ali a taxa de hormônio, vitaminas, saber como é que está as vitaminas dela, como é que tá, fazer uma ultrassom para ver como é que tá o útero, como é que, pronto, se tá tudo ali, né, como tem que estar, se o ovário tá bom, né, se tem óvulos ali, né, se tem folículos ali, pronto. Isso, né, acompanhamento médico, né, se caso a mulher deseja, né, quem fez a pergunta pra mim, se deseja engravidar, né, logo. Primeira coisa, então, consulta médica. Segunda coisa, aprender o método Billings. Por quê? Isso é muito, muito, muito importante. Porque você vai conseguir identificar as fases do ciclo. E isso é essencial, é crucial. Por quê? Quando você identificar que você está ovulando, uma ovulação assim, satisfatória, de você conseguir perceber a progressão do efeito do estrógeno, que a mulher vai ficando molhada ali, ela passa uns 3, 4 dias mudando, evoluindo nas sensações, chega na sensação de escorregadia, tem uma mudança bem definida para poder marcar um ápice, que aí com o sintoma ápice a gente tem a certeza da ovulação, ter uma fase lútea boa depois da ovulação identificada, ela tem ali no mínimo 11 dias de fase lútea, que é essa fase então pós-ovulatória. Isso tudo é muito importante, por quê? Para evitar uma perda gestacional. Então, o ideal é a mulher parou, pronto, decidiu parar a pílula, né? Você decidiu aí parar a pílula, quero engravidar. Se prepare para isso. Prepare o seu corpo, aprenda o método Billings, observe e espere. Por quê? Você vai conhecer, saber que você, pronto, ovulei, ótimo, perfeito. Teve uma fase lútea boa, maravilhoso. Pronto, no ciclo seguinte, o casal já pode, né, já pode tentar então engravidar, e claro, né? Aí depois a segunda parte é de Deus, né? Para eles fazem a deles e Deus faz ali no tempo certo. Então, é muito, muito importante. E por que eu falo muito isso? Eu falo isso para todas as minhas usuárias que saiu da pílula, né? Ou que, olha, siga as regras direitinho. Nesse momento, observe bem o seu corpo, né? Não que vocês, eu falo assim, não, vocês sempre são livres, né? Para fazer o que quiser. Mas se vocês não desejam engravidar nesse momento, sejam rigorosos com vocês mesmos, com as regras, porque é de certa forma perigoso de uma perda mesmo, porque foi o que aconteceu comigo e não foi só comigo, é com vários relatos que eu conheço, várias pessoas que eu conheço, porque o corpo não está preparado para receber um bebezinho. Comigo aconteceu que eu parei a pílula no mês seguinte eu engravidei, e foi muito recente, foi muito pouco tempo, o meu corpo não estava preparado ainda, e foi o meu primeiro filho que eu perdi. E ninguém me explicou isso na época. Pode não ter sido efeito da pílula? Pode não ter. Tomara até que não seja. Mas as chances são grandes de ter sido assim. Tem outras, tive infelizmente usuárias que também engravidaram pouco tempo depois da pílula e perderam o bebê, né? Eu fiquei muito triste junto com elas. Mas pronto, é muito, muito importante esperar para ver se o ciclo está já normal, já está funcionando bem, já, né? Todas as fases estão acontecendo. Ao mesmo tempo, né, que você procurou um médico, né? Passou por bateria de exames hormonais, ferro, vitamina D, que é importantíssimo para a gestação, né? Dormir bem, ter uma boa alimentação, né? Gerir o estresse. Tudo isso vai ajudar o corpo, né, a produzir um bom óvulo. Então, porque um óvulo, o corpo produz
com tudo que tá ali no corpo da mulher, né? Então, se ela tá saudável, vai ser um óvulo saudável. Ou seja, a chance de ser um bebê saudável também colabora. O marido é a mesma coisa, né? Quanto mais saudável, a sementinha ali do marido vai ser mais saudável também. Então, o casal observar para quando volta a fertilidade. E uma mulher fértil, não para ela... Eu tive um caso de uma amiga que ela... o ciclo dela não estava funcionando bem, né? Não estava ali tendo todas as fases. Ela não conseguia identificar o ápice. E ela, quando ela foi ao médico, tá tudo correlacionado. Por quê? E ela reclamava muito que estava sempre muito estressada, muito cansada, se preocupava muito. E aí, quando o médico viu as medições hormonais dela, ele falou, olha, o seu ciclo realmente não tá normal, seus hormônios não estão bem, por isso que você tá estressada. Então, olha só, a mulher fica estressada, o ciclo não funciona bem. Porque o ciclo não funcionou bem, ela ficou estressada, né? Entre outras coisas, entre outros efeitos que ela teve. Mas um deles foi esse. Então, ela tava em constante preocupação ali tudo, e não sabia por quê. Era porque o ciclo não estava funcionando bem. Então, o nosso ciclo menstrual, ele faz parte de quem nós somos. E desligar isso, né? Como se eu desligasse um braço porque eu não preciso dele. Eu posso viver sem, só que vai me fazer falta. E na mulher é a mesma coisa. Então, a nossa inteligência, a nossa calma, a nossa criatividade, o nosso bom humor. Quantas mulheres estão deprimidas por causa da pílula e elas não sabem, não associam com isso. Acham que aí, né? Procura aí na internet, um monte de reclamação, né? Ah, porque a vida não sei o quê, porque ninguém me ama, né? Porque, enfim, tá tudo ruim, o preço tá alto, enfim, tem um monte de problema mesmo. Mas às vezes não dá certo no relacionamento, termina namoro, tá brigada com o marido. Mas por quê? Porque ela não é ela mesma. Ela tá sob efeito da pílula. Então, isso mexe demais com o corpo da mulher. Então, desligar isso é muito, muito grave, né? Entre outros efeitos, mas desligar essa parte da fertilidade é muito grave. Então, você quer engravidar, né? Vai para a pílula, já parou. Aprenda o método Billings, né? Procura um médico e segunda, aprenda o MOB, porque você só vai te ajudar em você conhecer o teu corpo, conhecer o teu ciclo, saber se você tá saudável e se preparar, né? Esperar esse bebezinho, confiar em Deus, rezar e pedir, porque quando é o momento, ele vai mandar. Ok? Muito obrigado por vocês ficarem aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga aí que queira engravidar, que toma pílula, enfim, que não sabe quais os efeitos da pílula, o que a pílula faz, manda um vídeo pra ela e me manda mensagem se você quer aprender o MOB, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!